Olá, querido. Boa noite. Boa Tudo bom? noite, queridão. Tudo na paz? Na Como é paz. que você? Tudo na tranquilidade? Tranquilo, Ó, tranquilo. ótimo. Estava aqui já conversando com o pessoal, porque eu coloquei uma caixa de perguntas, tá? Mais cedo, sobre questão de heterossexismo, sabe? Sexualidade. E aí conversei um pouquinho com eles, esperando até você entrar para a gente conversar um pouco agora sobre armadilhas capitalistas, né? Vamos lá. Certo? Como Certo. sempre, muito contente de estar trocando contigo, viu? Tá bom? E espero, povo, vocês todos possam nos acompanhar, possam também perguntar, possamos conversar um pouco mais, certo? Ah, e só tem figuras importantes. Todos nós, queridão, todos nós, você então que está chegando aí, com certeza, só figuras importantes, demais, tá? Obrigado. Marcelo, queridão, eu vou só perguntar aqui ao pessoal se eles estão nos ouvindo, tá? Responda para a gente escutar seu áudio. Você está me ouvindo direitinho? Estou ouvindo direitinho, direitinho. Gente, alguém aí de vocês me pontua, me sinaliza que vocês estão escutando tanto a mim quanto a Marcelo, por favor. Porque a última live, né, eu fiz com a professora Helênia, certo? E as pessoas estavam pontuando que não estavam nos ouvindo, certo? Só que às vezes não aparecia a frase do pessoal, certo? Então nós não sabíamos que precisávamos reiniciar para ver se melhorava, tá? Então gravei, foi um papo muito massa com ela sobre segurança pública, tá? Ai, áudio e vídeo ótimos. Obrigado, querido, obrigado, obrigado, obrigado. Carolina, coisa linda da minha vida, tá perfeito, né? Então, massa. Boa Então, noite. Marcelo, nós fizemos assim uma discussão tão massa, sabe, sobre segurança pública. Helênia é uma professora assim maravilhosa, tá? É uma pessoa que eu gosto muito, é uma intelectual que tem uma capacidade fodástica, certo? Mas infelizmente ficou péssimo. Como você mesmo viu que você assistiu também uma parte, né? Ficou bem péssimo. Então o que é que eu fiz? Eu fiz, gente, um carrossel, tá? Que eu vou estar postando amanhã ou depois de amanhã sobre o assunto que eu conversei com ela, tá? Algumas falas, tanto minha quanto dela, foi feito um carrossel, fizemos um carrossel e eu vou postar, tá? Porque não pode perder aquele tipo de discussão, certo? Vamos lá agora para a questão do capitalismo. Capitalismo. Ô Ótimo. Marcelo, você concorda comigo que as pessoas religiosas, sabe? Elas ficam tão revoltadas, tão preocupadas e com tanto medo do diabo. Mas, na realidade, nos últimos séculos, o diabo que nós temos no mundo se chama capitalismo. Você concorda? Concordo Não é plenamente. verdade? O diabo do mundo é o capitalismo, gente. Tá? Essa é a realidade, tá? As pessoas, a religião, né, faz com que as pessoas odeiem, tenham medo, tenham aversão a uma figura mítica, espiritual, certo? Quando na realidade o que as oprime, o que as destrói, certo? O que acaba a possibilidade delas de ter o mínimo de felicidade, de saúde, de vida com dignidade, é o sistema no qual ela está inserida, certo? Que não possibilita o mínimo de capacidade de que a gente tenha para ter uma vida minimamente saudável, certo? Esse é o demônio que a gente vive, é o capitalismo, certo? Pelo menos para mim, Mim também. tá? É assim que as coisas são, É certo? brabo. Não é verdade? Verdade. Complicado. Viver nesse sistema é complicado. Aham. Eu fiz um videozinho, né?
coloquei lá no canal há tempos atrás, falando como a felicidade, não é essa felicidade perene, essa felicidade constante, que a mídia, tá? Que os livros, certo? Que desde pequeno também os livros infantis, eles vêm trabalhando no nosso subconsciente, fica na nossa subjetividade a ideia de que se você não está feliz, você não está bem, né? É. Viver, o objetivo de viver é estar feliz, certo? Esse é o objetivo da vida, é estar feliz. Quando não estamos felizes, nós não estamos cumprindo o objetivo de estar vivo. Isso, gente, com certeza é uma das principais artimanhas do nosso sistema capitalista, tá? Nessa ânsia por estar feliz, certo? E fica ligado aí, Marcelo, se o pessoal fizer alguma pergunta, alguma coisa assim, fica ligado, me diz, tá? Então, essa ânsia de estar feliz, que é construída para a gente, não é? Desde que a gente veio, desde lá pequenininho, certo? É uma das primeiras armadilhas que o capitalismo trabalha na nossa mente, certo? Porque, gente, é normal, tá? Não estarmos felizes. A dor faz parte da existência humana. A tristeza faz parte da existência humana, certo? Os altos e baixos faz parte de estar vivo, tá? Então, a lógica de você não se sentir bem por não estar feliz, ela é construída dentro da gente, certo? E ela é retroalimentada o tempo todo, é nas novelas, é nos filmes, certo? É nas revistas, entende? É sempre todo mundo tem que estar feliz. As pessoas lutam numa novela para no final conseguir estar feliz. E geralmente essa felicidade ela está atrelada a ter um relacionamento romântico. Já percebeu? Sim, casamento, família, as bases da felicidade, né? As bases fictícias da felicidade. Isso, exatamente. Se você é alguém que vive sozinho, não tem como, porque é impossível ser feliz sozinho. Não é verdade? Exato, Já exato. dizia o poeta, né? Então, nossas músicas, certo? Nosso cancioneiro, tá? Nossas novelas, a mídia de uma forma geral, tá? Trabalha o tempo todo para que a gente, ao se sentir sozinho, a gente não esteja bem com nossa solitude, não é verdade? Mas a gente veja isso como um problema. É um problema, eu não posso estar sozinho. Estar sozinho é um problema, certo? E aí você busca solucionar esse problema que é estar sozinho. Solucionar o problema que está sozinho é o quê? É você buscar se vestir melhor para poder atrair a companhia, certo? É você comprar mais roupa para você estar melhor apresentável, justamente para atrair companhia, certo? É você se agregar à família em reuniões que você precisará comprar, dar e receber, não é verdade, certo? E tudo no final cai, tá bom? Na compra de objetos, na compra de produtos, na compra de serviços, tá? Para possibilitar essa realidade de estar junto, de estar com alguém, de ter alguém, né? Eu coloquei mesmo um vídeo, né, aí no feed, tem algumas horas, certo, de um casal, não por conta do casamento, mas sim por conta da aparência do casal, que eu achei muito interessante, tá? Mas eu coloquei logo embaixo, sabe? Não é englamorização ao casamento, tá? Porque eu sou totalmente contra, certo? A essa coisa dessa glamorização, tá? De cerimônias de casamento, que é muito exposta também aqui nas redes, sabe? Porque, Lindão, é aquela questão para você casar, tá? Haja dinheiro. Você alimenta um grande mercado, ok? Então, vamos trabalhar para colocar o
casamento como o ápice, certo? Da vida das pessoas. Entende? É mais uma alimentação desse capitalismo, tá? Jennifer, salva a live. Vou salvar, lindona, vou salvar. Agora, eu geralmente coloco a gravação da live lá no canal do YouTube, certo? Porque como a live eu já faço aqui no Insta, dando a possibilidade de meus seguidores, certo? Estarem aqui, né, vendo, discutindo comigo tal, o que é que eu faço? Eu aproveito, tá? E coloco no canal para dar também oportunidade a pessoas inscritas no canal que não me seguem aqui no Insta, certo? De estar também absorvendo, certo? Esse material, certo? É isso aí. Mas obrigado a você, Gene, por estar aqui. Obrigado a você. E aí, Marcelo, tem alguma pergunta sobre esse assunto? Eu queria perguntar, assim, eu queria que você especificasse de que forma o casamento e a família eles retroalimentam esses valores capitalistas. A família, a família heteronormativa, ela gera filhos, né? Portanto, ela vai gerar mais consumidores. O individualismo também gera mais consumidores. Porque se eu quero ter, por exemplo, numa casa, cada um tem uma televisão. Quando a televisão era na sala, era para todo mundo, era uma coisa. Era uma televisão só. Quando eu passei a ter a minha televisão no quarto, quer dizer, é mais consumo, quer dizer, é mais gente para consumir. Então, quanto mais desejos individuais, mais consumidores existirão. Então, quais são as bases, né, em que o casamento e a família retroalimentam esse capitalismo? Você já respondeu. Você já respondeu maravilhosamente, por sinal. Marcelo, é muito importante a gente entender também que o sistema capitalista, ele se apropria e transforma em produto, em mercadoria, tudo, tá? Então, quando você falou, por exemplo, que o casamento heteronormativo, ele gera filhos, né? Gerando filhos, isso de forma biológica. Gerando filhos, tem mais consumidores. Não é verdade? Verdade. Por outro lado, nos últimos anos, por conta de uma luta da comunidade LGBTQIA+, QIAPN+, tá? Nós tivemos a legalização do casamento entre pessoas do mesmo gênero, certo? Beleza. O que é que o capitalismo fez? Foi se apropriou disso também. Entende como é o processo? Então, não são só famílias heteronormativas, tá? Também famílias homogeneralizadas, tá? Desculpe, são meus olhos, eu preciso parar um pouquinho, porque vem uma dor, gente. Me perdoem que eu perdi o raciocínio, porque vem uma dor. Aquela coisa, Marcelo, que te falo, né, que eu tenho, que é uma cefaleia crônica, e veio agora aqui uma pontada terrível. Mas voltando, o que é que ocorre? Olhe, por exemplo, o número de adoções de casais, tá? Homoafetivos, certo? Cresceu absurdamente, tá? E a justiça não quer liberar porque tem uma pressão por parte da religião. Por outro lado, quando o empresariado capitalista, os capitalistas percebem ali um mote para ganho, para retorno, vamos pressionar para aprovar sim, pronto. Entende como é o processo? Então, o que ocorre muito é que nas famílias, o que é que nós teremos? Nós teremos toda uma reprodução, tá? De uma série de consumismos que levaremos para a vida, para o mundo de uma forma geral, né? Olhe que é nas famílias que nos reunimos para a celebração do Natal, da Páscoa, não é verdade? Entende? Do Ano Novo, certo?
Então, todas essas coisas são muito imbuídas do senso de comunidade, de comunitário, de familiar, tá? Sim. Mas é imbuído do comunitário, do familiar, para que justamente nós, enquanto pessoas, interpessoalmente, a gente vá retroalimentando isso em nós, não é? Olha que quando chega Natal e você não tem um parente, um irmão, etc., dizendo, fulano vai vir passar aqui, não vai, etc. Poxa, eu não tenho família. Que família é essa? Certo? Então, na subjetividade, nós somos trabalhados para retroalimentarmos uns nos outros, tá? O senso de uma necessidade que alimenta o sistema capitalista. Entende? Basicamente, dentro do aspecto familiar, é isso aí, tá? Ou você imagine quando não dá um presente para sua mãe no Dia das Mães, poxa, tá? Elas adoram um abraço, tudo numa boa. Mas se pelo menos puder dar uma flor, são construções capitalistas, querido. O capitalismo sabe trabalhar muito bem subjetividades, principalmente subjetividades afetivas, tá? Para gerar lucro. Certo? Perfeito. Perfeito. Oi, Marcelo. Estou aqui. As próprias relações familiares, né, elas estão cada vez mais condicionadas a demonstrações materiais, a presentes de pai para filho, de irmão para irmão, marido para esposa. Dia dos Namorados está cada vez mais comercializado também. Tudo, né? O intuito é gerar lucro, certo? Vamos falar agora de uma... Oi? Fala. Substituição do afeto pelo presente material. Essa Sim. Assim como também já foi construído para ser uma representação desse afeto através desse material. Sim. Certo? Então eu te dou um presente mostrando o meu afeto por você, tá? Então eu preciso ter uma mercadoria para mostrar meu afeto a você. Isso também é trabalhado culturalmente, tá? E a gente não se percebe que eu posso demonstrar meu afeto por você de diversas formas, entende? Na minha consideração, no meu respeito, certo? E estarmos trocando experiência, eu estar sempre pronto para te auxiliar no que você precisa, tá? Mas é trabalhado, tá? Na nossa subjetividade, desde que a gente nasce, que um presente é representação desse afeto. Certo? Então, isso são armadilhas do capitalismo. Tá? Gente, uma outra coisa que eu estava refletindo, que eu queria falar, expor para vocês, tá? É como hoje a coisa da representatividade de grupos minorizados tem sido utilizado pelo capitalismo, certo? Para dar retorno para eles. Tá? Um exemplo, Marcelo, a ânsia da população preta brasileira de se ver na telinha, de se ver nos lugares, certo? De se entender enquanto gente, de ser reconhecida como ser humano, tá? Isso, queridão, poxa, é um mote que os capitalistas perceberam e tá, ó, de vento em popa, certo? Hoje na Globo, exemplo, né? Poxa, as novelas estão cada vez mais pretas, tá? No SBT, Record tá começando também a pensar como fazer, certo? Então isso, lindão, isso, queridos que estão me ouvindo, não é, tá? Como podemos dizer, quebra
de sistema racista. Não. Isso é simplesmente um mote de lucro do capitalismo. Entende? Assim irá também haver com PCDs, certo? Quer dizer, pessoas com deficiência, entende? Assim também ocorreu com as mulheres, certo? Também com pessoas acima do peso e assim por diante. Todos esses grupos minorizados, certo? Na medida... Terceira idade, tem todo um mercado para... Sim, o etarismo, né? O etarismo. Sim. Então, não existe... gente, os capitalistas, eles não vão trabalhar para acabar com desigualdades. Isso não existe, tá? Porque o capitalismo, ele se retroalimenta em cima da desigualdade. Não existe capitalismo sem desigualdade, certo? Então, quando os capitalistas, eles dizem, vamos sim agora trabalhar para incluir mais pessoas pretas, certo? No nosso rol, né? Ter mais diversidade, etc. Não é porque o objetivo é acabar com essa ou aquela opressão, tá? É sim porque eles viram ali uma fatia, tá, de mercado que precisa ser trabalhada, porque tem muito consumidor. Tá bom? Nós vimos isso claramente, Marcelo, com a problemática das big datas, né? Certo? Em relação à regulação da mídia. Certo? Lembrem o que o Google fez, certo? Colocando aquelas chamadas, né, contra a lei, certo? Falando que a lei era censura e etc. Entende? Diversas dessas nossas outras plataformas, tipo essa que estamos aqui, tá? Que tentaram de todas as formas censurar pessoas que vinham explicar, estudiosos que vinham explicar como é importante uma regulação, tá? Das mídias sociais, como é importante uma regulação da internet, certo? Elon Musk e todos os outros bilionários, donos dessas big techs, o que é que eles fizeram? Eles boicotaram geral, tá? Eles boicotaram geral, se desesperou. Criou-se um desespero fora do comum. Por quê, queridão? Eles não querem de jeito nenhum acabar com expressões de discurso de ódio, nazismo, racismo. Não, de jeito nenhum, gente. Isso alimenta o sistema. Isso alimenta o sistema. Não existe por parte de capitalista, tá? Ter preocupação em acabar com desigualdades ou com problemáticas sociais. Quanto mais inferno, gente, em uma sociedade, mais lucro se tem em cima do sofrimento. Sofrimento gera lucro. Sim. Consumismo desenfreado, muitas vezes vem de depressões, algumas pessoas deprimidas passam a consumir, além de remédio, indústria farmacêutica, tudo isso. Queridão. E ainda por cima, querido, é o seguinte, capitalismo, gente, a gente precisa primeiro, vamos fazer aqui uma pequena retrospectiva do que é o capitalismo, né? Que isso às vezes foge um pouco também da nossa noção. Lembremos que o capitalismo, ele se estruturou e se desenvolveu logo depois que o feudalismo, o sistema feudal, certo? Entrou em declínio, tá? Tornou-se obsoleto para as sociedades europeias, o feudalismo. Então se criou o sistema capitalista. O sistema capitalista, ele trabalha em cima da ideia de reunir capital, tá?
é a ideia de que eu preciso, através da exploração de mão de obra, certo? Ter o acúmulo de capital para mim, ok? A partir daí se desenvolveu a ideia de que havia necessidade de criar uma desumanização para diversos grupos, porque não dá para, num sistema capitalista, todos conseguirem, certo? Esse acúmulo de capital. O acúmulo de capital ele precisa ficar restrito a um determinado grupo menor. Menor em número, mas grande em poder de articulação, né? Que a articulação é que esse grupo menor consiga criar um acúmulo de riquezas e fazer fortuna sobre a exploração de mão de obra da grande maioria, tá? Para isso se criou o sistema de desumanização que foi o racismo, tá bom? A partir do momento que o racismo precisou criar a ideia de raça para explorar, não é, através de escravidão, certo? Pessoas não brancas. Perfeito? Depois disso, houve a necessidade também de se trabalhar um sistema de patriarcado diferenciado. Um sistema de patriarcado onde a figura feminina ela não participasse de lucro. Entende? Porque até então o patriarcado já existia, mas tinha outras configurações. Tá? Então criou-se uma configuração de patriarcado onde a renda ficasse restrita à figura masculina. O lucro ficava nas mãos do homem branco, certo? E homem. Ok? E chefe. Então, quando a gente entende, estou dando aqui um resumo, uma pincelada bem simplória, né? Mas é para dar base ao que eu quero dizer. Quando a gente entende que não existe capitalismo sem exploração das massas, né? Para que haja o sistema de mais-valia, entende? Nós compreendemos que não é só uma questão, querido, de levar as pessoas à depressão, à tristeza, para que elas consumam mais. Não é só essa questão, entende? Essa desigualdade, ela precisa existir, porque se o sistema é de acúmulo, para eu acumular, eu preciso que você esteja abaixo de mim, de alguma forma, certo? Para que eu possa te explorar, para que você possa ser explorado, para que a vantagem venha para mim, entende? Então cria-se um sistema de pirâmide, tá? Onde o que está em cima explora o que está embaixo, que será explorado automaticamente pelo de cima, que chegará no topo, que são os capitalistas. Entende, certo? Sim. Então não existe capitalismo sem desigualdade, certo? O capitalismo precisou criar mecanismos de desigualdade. Então, se foi o próprio capitalismo que criou, como é que dentro do sistema capitalista você pode acabar com a desigualdade? Não existe isso. Entende? É por isso que quem tem um conhecimento básico, né, teórico sobre capitalismo, entende, por exemplo, que não existe luta capitalista, não existe luta antirracismo, tá? Sendo pró-capitalismo. Certo? Resumindo, o que é que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo prático, né? Precisamos de uma intelectualidade orgânica para entender o processo, né? É dizermos assim, ter preto no BBB, ter preto na novela da Globo, certo? Ter preto no reality, tá? Não muda o fato de que esses pretos estão sendo explorados ali, tá? Que o retorno dado a esta emissora vai para as mãos de capitalistas brancos. Ok? Ok. O retorno maior.
Então, não é a questão de, ai, mas a gente tem que lutar porque fulano preto ali tem que ganhar no Big Brother, etc. Um exemplo, né? Tem que ganhar e etc. Porque ali é o preto, então vamos lá para lutar contra o racismo. Hã? Como se pode lutar contra o racismo da, através da sistemática da televisão, que é uma empresa capitalista, que o capitalismo criou o racismo. Entende? Certo? E no final, o lucro dessa instituição de mídia irá para as mãos dos capitalistas, que são pessoas brancas, ok? Porque se o sistema ele foi criado por pessoas brancas para ter um acúmulo, tá, de capital, e esse acúmulo de capital ele tem lá em cima, na base da pirâmide, os capitalistas, esses capitalistas automaticamente são brancos. Sim. Entende? Sim. Então, independente de eu encher uma emissora, encher uma empresa ou isso e aquilo, com mais pessoas pretas, sem a mudança do sistema, entende? Eu continuo alimentando essa pirâmide, onde no topo sempre estará o branco de qualquer forma. Certo? O sistema não existe de forma diferente. Não existe como ser diferente nesse sistema, tá? Então, no final, acaba-se que é mais uma armadilha do capitalismo. Entende? É uma velha tática que se usava durante o período escravista, por exemplo, que era fazer os escravizados disputarem entre si quem ia se tornar mucamo, tá? Ia para a Casa Grande, não, a gente está vencendo, certo? A gente está vencendo sim, a live vai ficar salva. Agora vai ficar salva no canal do YouTube. Por que no canal do YouTube, gente? Porque se eu estou fazendo a live aqui no Insta, certo? Eu colocando lá no canal do YouTube, eu estou dando a possibilidade das pessoas inscritas no canal, que não me seguem aqui no Insta, também acessarem essa discussão. Certo? É isso aí. Voltando então, Marcelo. O que é que ocorre? Então, as pessoas que conseguiam chegar a ser mucamas, a ficar na Casa Grande, entende? A não estar mais na senzala, não estar mais trabalhando no campo. Ai, que vitória! Ali, ó, fulano conseguiu chegar. Fulano é mais clarinho, é bonito, fala melhor. Pronto, está lá na Casa Grande. Que revolução! Tá? Mas o sistema escravista se mantinha, tá? Se mantinha. Tudo bem, lindona. O que é que você faz? Quando eu colocar lá no canal, tá? O link do canal tá na minha bio. Vai lá na bio, entra, vai lá no canal para tu assistir na íntegra, tá bom? Vou adorar, tá certo? Vai estar lá, não se preocupe. Então, o sistema, ele se mantinha intacto, entende? Independente de haver pessoas acessando essa Casa Grande, tá? Mas ter pessoas acessando essa Casa Grande não fazia com que esse sistema ele mudasse. Ele deixasse de ser o sistema escravista baseado no fator raça, não é? Que excluiu milhões e fez com que alguns milhares se tornassem milionários. Certo? Não sei, deu para captar mais ou menos, porque eu estou buscando falar de uma forma extremamente básica, não é? Porque é através do básico que dá para todo mundo que está nos ouvindo captar o cerne da questão, entende? E isso é o mais importante. O intelectualismo a gente deixa de lado, tá? Mas o cerne da questão, esse que é o importante para as pessoas poderem refletir um pouco
como essa armadilha capitalista está sendo usada de forma muito proveitosa aqui no Brasil. Certo? Na questão da representatividade, né? Essa representatividade, a Rede Globo, principalmente, está fazendo isso com maestria. Querido, na realidade, com o racismo de uma forma geral. Tá? Porque, veja bem, Marcelo, quando a gente fala sobre as questões do racismo, tá, nas redes sociais, certo? Isso gera um engajamento, tá? Gera um burburinho, tá bom? É vídeo, é discussões, etc. São muitas as discussões sobre os costumes, né? Dentro do sistema racista, certo? Então, o que é colorismo e palmitagem, certo? E solidão da mulher negra, etc. Tudo isso é muito importante? Sim. Eu não estou com isso desconsiderando, dizendo que não é importante. É importante, sim, essas discussões. A problemática só é que o capitalismo ele é extremamente volátil e adaptável. Entende? É essa a questão, tá? E os capitalistas já viram o quanto é proveitoso essas discussões na sociedade, o quanto isso dá lucro, entende? Dá retorno para eles. Essa é a questão. Querido, tu tem noção que essas redes sociais, o quanto ganham, tá? Com essa efervescência de discussões? Olhe agora pelo que passamos, o último governo, né? O bolsonarismo. Você sabe o quanto de retorno para os capitalistas, a divisão, tá? Do Brasil entre bolsonaristas e progressistas, certo? Deu de retorno para os cofres dos capitalistas. Entende como funciona a coisa? Tá? Então, é uma armadilha, por exemplo, as discussões sobre as questões raciais, sem, no entanto, entrar na seara da estrutura, que é, por sinal, a discussão que eu vou fazer amanhã com a Helênia, né? Que nós vamos estar fazendo uma live refletindo sobre o caso Vini Júnior. Através do caso Vini Júnior, eu vou exemplificar, tá? Como as nossas discussões, não é? E o foco que os capitalistas têm trabalhado a população para ser os costumes, entende? E ser a questão da intolerância verbal, né? Certo? Que criminalmente, não é? Não é racismo, mas é, lembre aí, Injúria racial. É injúria racial, tá? Mas, no entanto, se trabalha tanto para que as pessoas estejam discutindo o tempo todo, né? A polícia que bate nos pretos, e fulano que chamou de macaco, e Beltrano que disse que quer fazer show mesmo, falando da escravidão e etc. No entanto, a estrutura que está por detrás de tudo isso, que é realmente o racismo, porque é lembrar que racismo é uma estrutura, tá? Sim. Racismo é uma estrutura, certo? É pouco discutida, é pouco vista, é pouco entendida. Você vê o conceito de racismo estrutural mesmo, ele se tornou tão enfraquecido, tão esvaziado, sabe? Porque as pessoas tudo é racismo estrutural, é racismo estrutural. Mas as pessoas realmente, elas compreendem, não é? O que na prática é esse racismo estrutural. Tá entendendo como funciona a coisa? Então, oi, fale. É a estrutura na qual a gente vive, no qual toda a nossa sociedade vive. A sociedade não, mas eu estou dizendo como funciona a coisa dos capitalistas, eles conseguirem trabalhar para que as pessoas fiquem somente rondando, tá? Sobre a coisa dos costumes e não aprofunde, né? Se trabalha muito a questão do personalismo, entende? Então, fulano é racista, Beltrano é racista e etc. E não se trabalha a visão, não se permite
Sim, ó, é muita informação, é muita gente falando, é muita coisa acontecendo, e vamos lá, uma coisa e outra, uma coisa e outra, uma coisa e outra. E com isso, a gente não tem nem capacidade, às vezes, só de refletir e aprofundar as discussões. Porque você tem que estar tão atento para todo dia estar rebatendo uma coisa nova que surge, né? Uma coisa nova que acontece, tá? E a discussão não é aprofundada. E o objetivo é esse mesmo, é que não se aprofunde. Tá? O objetivo é que não chegue realmente a se falar sobre como essa estrutura funciona. Tá? Porque se as pessoas, de uma forma geral, entenderem como a estrutura funciona, aí sim há uma mudança de paradigma. Certo? Então, aí é sim, com certeza, uma outra armadilha que o capitalismo tem trabalhado, tá? E a coisa, Marcelo, de muita gente enriquecer às custas da polêmica, Sim, não é verdade? com certeza. Fala um pouco disso aí, que eu vou aqui rapidinho, questão só de menos de 1 minuto e volto. Fala um pouco disso aí, o que é que você percebe dessa questão do pessoal que sobrevive da polêmica e torna-se famoso a partir de uma polêmica. Geralmente essa polêmica envolve esses preconceitos arraigados, não é nosso, que é de construção cultural. Fala um pouco disso aí, sua visão. Acho que há muitas formas com que isso vem acontecendo. Né? Pessoas que ganham, né, divulgando, ou as próprias pessoas que sofrem ganham a projeção. Tem empresas que ganham, né, que com programas em vez de novela, né, a indústria, né, agora, também tem uma Oi, é branca. Seu áudio tá, tá flutuando assim, sabe? Às Melhorou? vezes. Melhorou? Pronto, vá falando para ver aqui. Veja aí, Marcelo, lê para mim que você sabe que eu sou cego e eu tô sem óculos, tá? Meu óculos está ali longe. Lê para mim aí. Outra coisa que o capitalismo deve se divertir é quando escuta a favela venceu. Perfeito, perfeito. Isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Perfeito, né? Se trabalha o conceito de pretos no topo, certo? A favela venceu, entende? Tenegão é massa, tá? Porque uma ou outra pessoa, porque a Anitta saiu da favela e venceu, virou superstar, certo? Porque Vini Júnior, Negão, tá aí, ganhou dinheiro e hoje jogador milionário, etc. Certo? Através disso se trabalha um conceito que é tokenização, tá? Tokenização é você pegar uma figura de um determinado grupo minorizado, certo? E atribuir àquela pessoa a referência a todo esse grupo minorizado, tá? É essa a questão. Então, pronto. Se fulano, que era favelado, conseguiu, etc., vocês todos também podem conseguir. Entende? Olha como uma coisa está mudando. Sim. Está mudando, porque antes a gente não via nada disso. Hoje tem fulano, tem beltrano, tem cicrano, que está aí, ó. Então, lógico que está mudando, sim. Estamos avançando. Não. Negativamente, tá? É só olharmos, como eu disse, o processo, certo? Da escravização. Vai ler nos comentários, viu, Marcelo, por favor? Da escravização, tá? Como era. Durante, gente, o regime escravista,
também haviam pessoas negras que conseguiram se destacar, conseguiram ser, certo? Figuras profícuas na sociedade, tá? Luiz Gama foi um advogado que libertou diversas pessoas escravizadas, certo? Aí temos tantos, tantos e tantos e tantos. Isso não fez com que o sistema escravista deixasse de existir, não é? E a grande maioria das pessoas racializadas como negros, certo? Não continuassem escravizadas e as pessoas, os escravizadores, não continuassem lucrando absurdamente com esse processo de escravidão, tá? Então, tokenização não é de forma alguma avanço ou mudança de estrutura, ao contrário, ele serve para manter a estrutura justamente intocada, tá? Vê aí esse outro comentário, Marcel, por favor. O príncipe do gueto, entre aspas, o príncipe do gueto vive falando isso. Perfeito. Ângelo Monteiro. Perfeito, perfeito, perfeito. Isso aí mesmo. Esse príncipe do gueto, Marcelo, é um cantor, tá? Daqui de Salvador, um cantor que faz muito sucesso, principalmente nas comunidades mais humildes, certo? Daqui de Salvador, daqui da Bahia, entende? E ele hoje é deputado, tá? E um dos lemas dele é que a favela venceu. A favela venceu. No entanto, Marcelo, ele está no segundo mandato, né? Ele nunca votou, enquanto deputado, a favor justamente dessa própria favela, tá? Ele votou a favor de todas as pautas do bolsonarismo, tá certo? Ele votou contra a Bolsa Família, tá? Ele votou contra o Minha Casa Minha Vida, certo? Ele votou contra tudo isso. Olhe como a ausência de noção do que é a estrutura para o personalismo faz com que a população, de uma forma geral, não compreenda quando está sendo manipulada, certo? Continue aí, querido, esse comentário aí dessa lindona. Não se reelegeu, não, é o que ela disse aqui. Ele não se reelegeu? Aí ela diz aqui, aí Djamila Ribeiro com a ideia de lugar de fala, que faz uma confusão danada colocando tudo num pacote. Não entendi o que ela falou. Vou repetir. Aí aparece Djamila Ribeiro com a ideia de lugar de fala. Ela essa ideia, com esse conceito de lugar de fala, né? Que faz uma confusão danada colocando tudo no mesmo pacote. Eu não entendi o que é que tem a ver a Djamila Ribeiro, lugar de fala, com o príncipe do gueto, que não é deputado mais. Aí, ai, gente, desculpe, mas eu fiquei agora, sabe? Não deu para entender não, bonitona. Debulha aí esse milho, lindona, para eu poder entender, porque, querida, não dá para eu comer ele assim. A espiga grande demais, não dá. Precisa debulhar para eu conseguir, aos pouquinhos, e botando ele para dentro. Explica aí, lindona, não entendi. Sim, ele foi deputado, é isso que eu quero dizer. Já que ele não conseguiu se reeleger, porque para mim ele tinha conseguido ser reeleito. Já que não conseguiu, que massa que não conseguiu ser reeleito, que maravilha, tá? Mas, de qualquer forma, durante o período que foi deputado federal, entendeu, Marcelo? A favela venceu como slogan para ele conseguir se candidatar, vencer e ganhar muito dinheiro, tá? Mas, no entanto, certo? Lá, ele sempre votou a favor da Casa Grande. Ele sempre votou a favor, tá, das classes dominantes, certo? Que é quem dá retorno para ele no patrocínio, certo? É essa a questão. Pronto, ela está dizendo aí, é porque foram dois comentários distintos. Ah, tudo bem. São dois comentários distintos. Então, explica aí essa questão que você fala da Djamila e do lugar de fala, dentro dessa questão que estamos comentando aqui sobre armadilhas capitalistas. Explica aí, bonitona, vá. Que eu fiquei interessado, fiquei curioso também. Me diz aí, vá. Não é não, Marcelo?
Fiquei curioso para entender a conexão que ela fez aí. Me explica. Você entendeu, Marcelo? Esse termo lugar de fala, eu não sabia. Foi a Djamila Ribeiro que criou esse termo, Não, lugar de a fala? Djamila não criou o termo, tá? Lugar de fala é um conceito da filosofia, certo? O que é que Djamila fez? Ela simplesmente lançou uma obra, né? Onde, a partir dos aportes teóricos dela, certo? Ela estrutura o que seria lugar de fala. Entende? Assim como, da mesma forma, né, não foi Silvio Almeida, tá, que criou o conceito de racismo estrutural. Tá? Racismo estrutural é de Frantz Fanon. Tá? Frantz Fanon, que é um psiquiatra, certo? Ativista maravilhoso, tá? Um cientista fantástico e tem obras maravilhosas, né? Sobre a questão da racialidade, do racismo, entende? E da psique do negro diante da questão racial, entende? Então, Frantz Fanon, lá na década de 50, de 60, certo? Já tinha cunhado o termo, tá? Racismo estrutural, racismo na estrutura das sociedades, certo? O que o Silvio Almeida fez foi justamente, não é? Através do aporte teórico de seus conhecimentos teóricos, certo? Aglutinar isso, trazer isso para uma visão mais atual, né? E explanar de forma mais, vamos dizer assim, de forma mais moderna, tá? O que seria esse racismo estrutural, tá bom? Mas nem a Djamila, nem o Silvio não criaram esses conceitos, não. Comentário Ela diz o que? da Daniela. Djamila é interessante para o capitalismo. Fala um pouco sobre isso. Não entendi. Djamila é interessante para o capitalismo. Comentário dela. Ai, querida, poxa, eu discordo de você, tá? Eu discordo. Eu acho que Djamila não é interessante para o capitalismo. O capitalismo, como eu disse, ele se apropria de toda a iniciativa, tá? E consegue trabalhar a partir dessas iniciativas, que é para trazer o mínimo de revolução, certo? E tornar inócuo essa revolução. Entende? Eu acho assim, muitas das vezes as pessoas não percebem, na análise que elas fazem da intelectual Djamila, certo? O quanto o machismo, tá? Juntamente com o racismo, certo? Faz com que as pessoas negativem muito das ações da Djamila Ribeiro, entende? Eu penso que Djamila Ribeiro é uma mulher fodástica, é extremamente importante para a luta antirracista no Brasil e no mundo, entende? No entanto, o que é que ocorre? Nós temos uma sociedade machista absurdamente, tá? E o próprio movimento, os movimentos negros, né? Eles reproduzem muito esse machismo, entende? Temos que lembrar o tempo todo da interseccionalidade, certo? Então, mulheres e negras, certo? São o principal alvo na sociedade brasileira, entende? Então, quando uma mulher negra consegue despontar ao ponto de receber referências internacionais, né? Ter suas obras publicadas internacionalmente, conseguir desenvolver um trabalho com um selo onde lança diversas obras falando sobre racialidade e outras questões sociais, tá? E populariza isso, entende? Isso dá a ela um patamar altíssimo. E quanto mais você sobe, mais você vai ser atacado. Compreende? Então eu penso assim, eu não acredito que a Djamila ela é proveitosa para o capitalismo.
Porque se formos ver dessa forma, eu sou proveitoso para o capitalismo, qualquer pessoa negra, intelectualizada, que esteja falando nas redes, certo? Terminará sendo proveitosa para o capitalismo. Entende o que eu quero dizer? Porque o capitalismo, ele consegue, o capitalismo tem tentáculos enormes, e ele consegue minar muito da revolução que aquele intelectual, certo? Que aquela pessoa, que aquele militante trabalhava para ocorrer. Então a Djamila, às vezes, ela precisa se adaptar dentro do sistema, porque ela precisa sobreviver também. Entende? E a gente não pode, às vezes, julgar a pessoa por dizer, ela não bate de frente com o capitalismo. Ela não bate de frente com o sistema. Poxa, eu penso que o trabalho que ela já faz, para ela enquanto mulher, enquanto negra, enquanto ser humano, certo? Já é um trabalho extremamente revolucionário, tá? Talvez daqui a um tempo, em uma outra roupagem de sociedade, quando avancemos um pouco mais, talvez algumas Djamilas possam fazer um trabalho mais incisivo, entende? Mas no momento, o trabalho dela tem sido revolucionário, sim. Quer ler, queridão, as mensagens, os comentários? Sim, faço o link disso sobre entre parênteses, sobre Djamila. Após ter lido o livro de Gessé de Elite do Atraso, ela fez essa ligação com a Djamila, essa reflexão sobre Djamila, depois de ter lido a Elite do Atraso. Aí fala, seu áudio tá cortando, Marcelo, seu áudio. Tá cortando. Tá melhor agora? Tá melhor? Tá melhor, vá. Inclusive, acho algumas críticas dele um tanto quanto exageradas, mas outras coisas fazem muito sentido. No caso do Gessé. Sim, eu não entendi onde entra a Djamila, qual crítica que ele faz, que... Entende? Daniela, coloca aí, o que você leu na Elite do Atraso que fez você tirar determinadas conclusões sobre Djamila? Isso. Entendeu? Porque ficou assim, eu quero, para condensar aí a coisa. Porque, gente, assim também, é muito importante se ter a noção de que ciência, gente, é uma bola propulsora que está em constante expansão, certo? Então, nenhum intelectual ele conseguirá atingir a perfeição dentro do seu recorte científico. Entende? Bom, por comentário aqui, Vini Vícios, mas ela foi transfóbica naquela questão de pessoas que menstruam? Ele fez a pergunta aqui, o Vini Vícios. Ai, gente, não sei. Aí vocês têm que pesquisar lá nas redes dela, né? Porque aí eu não sei. E além de tudo também, gente, nós não estamos na live discutindo sobre Djamila Ribeiro. Nós estamos na live discutindo sobre capitalismo. Porque senão daqui a pouco nós estamos, sabe, desvirtuando e caindo em falar sobre Djamila Ribeiro. Não que eu tenha nenhum problema em falar sobre a Djamila. Mas percebe, Marcelo, e é muito importante vocês também percebam, queridos, como nós acabamos numa discussão sobre capitalismo, sobre racialidade, nós acabamos por colocar uma pessoa negra na berlinda. Ok, o Vinícius... Entende? Tá, eu tô vendo. Mas entenda essa reflexão, vocês compreendem? Como acabamos por colocar uma pessoa negra na berlinda, não é verdade? Sim. Então precisamos tomar muito cuidado com isso, queridos. Tá? Muito cuidado com isso. Uma coisa, por exemplo, eu tenho um vídeo para fazer, uma vídeo reflexão, vou colocar lá no canal também, sobre negrômetro. O título do vídeo será Negrômetro. Tá? É uma reflexão sobre essa postura
que muitas pessoas negras, né, elas têm desenvolvido, tá, de estar rebatendo pessoas que se colocam como negras, tá, num evento, numa situação, em um contexto, que vem logo sempre um. Não, ela não é negra não, porque é clara, porque é isso, porque é aquilo. Negro é fulano, negro sou eu. Negro é assim, negro é assado. Entende? Então, gente, precisamos tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado, tá? Nós fomos trabalhados por séculos, certo? Para não sermos humanos. E nós temos um pouquinho mais de um século, depois do processo da dita abolição, onde nos foi trabalhado o auto-ódio, tá? Porque é necessário dividir para dominar, ok? E isso tem dado muito certo sempre. E hoje, com as discussões raciais aqui nas redes, infelizmente, nós temos mantido muito esse comportamento, certo? Então, fulano que não é preto, Beltrano é que pode ser preto, porque cicrano tem que ser assim, tem que ser assado, certo? Ah, e porque tal intelectual? Ah, não, ela é preta, mas ela fala isso, fala aquilo, não é boa. É bom se falar assim ou se falar assado. Gente, precisamos acordar para a vida. A sistemática capitalista racista continua nos dividindo facilmente, entende? Facilmente. E isso é importantíssimo nós entendermos, tá? Essas mazelas, tá? Olha o que estamos falando, armadilhas capitalistas. Olha outra armadilha aí, Marcelo, tá? Olha outra armadilha. É você ver, por exemplo, outro dia vi numa revista aqui mesmo no Insta, né? Ah, Beyoncé conseguiu ultrapassar os ganhos da Taylor Swift, tá? A turnê de Beyoncé já está com não sei quantos bilhões, enquanto que a Taylor Swift está com não sei quantos. Então, Beyoncé está na frente. Olhe como o midiático trabalha para colocar duas mulheres como rivais e disputarem. Sim. Ok? Da mesma forma se faz com pessoas negras, gente. Tá? Da mesma forma. Uma coisa, já que tocaram, né, no nome dela, uma coisa que eu vejo e eu acho terrível é o quanto as pessoas criticam, sabe, a Djamila. Entende? Ela é O quanto muito... eu gosto de tudo que a Djamila já fez, eu gosto de todos os posicionamentos teóricos da Djamila. Não, não. Mas olhe meu Insta, você não vai ver uma postagem minha, certo? Trazendo críticas sobre a intelectual Djamila Ribeiro. Sabe por quê, Marcelo? Porque apesar de algumas coisas dela eu discordar, porque faz parte normal, nós não temos que ter o mesmo pensamento. Como eu disse, a ciência, gente, ela é pulsante, ela é viva, principalmente quando falamos de ciências da humanidade, né? Quando falamos de filosofia, de história, de sociologia, de ciência política, tá? Principalmente, se o conhecimento científico ele vai sempre sendo ampliado, certo? De uma forma geral, em termos de ciências humanas, pronto, mais ainda, tá? Porque nós estamos falando de pluralidade e de diversidade. Muito bem, Evangivaldo, certo? Então, é muito complicado a gente não acordar para a vida de que uma pessoa, voltando de novo, uma mulher negra, tá? Conseguiu ter nome, certo? Internacional, tá bom? Através de obras feitas também por outras pessoas negras, certo? Dentro de um selo de livros, em um país que é um dos que tem o menor índice de leitura no mundo, é o Brasil. Ok? Então, da mesma forma, gente, como nós somos insuflados
e vejam que a população brasileira, uma grande parte, de uma forma geral, critica Luiz Inácio Lula da Silva, mesmo homem sendo um monstro reconhecido, tá? No mundo todo. Da mesma forma, as pessoas negras sempre têm algo a dizer sobre Djamila Ribeiro. Gente, precisamos acordar para a vida, ok? Com isso, não estou colocando, não é uma defesa a Djamila, entende? Não é uma defesa à pessoa Djamila, à intelectual Djamila, tá? Ela que se defenda. Eu estou trazendo uma reflexão sobre como esse próprio sistema capitalista, ele trabalha essa síndrome de vira-lata, que não deixa de ser uma vertente do nosso racismo, certo? Para sempre estar nos dividindo, entende? As pessoas nunca elas são suficientes, elas nunca são boas o bastante, tá? Isso é trabalhado culturalmente em nós, certo? Não caiamos nessa outra armadilha do capitalismo. Beleza? Meu amor, mas eu não fiquei chateado não do que você disse. Meu comentário foi nesse sentido. Não sei qual o sentido, vou pedir que Marcelo leia aí. Mas também, gente, eu não estou chateado não, viu, gente? Não estou chateado com você não, viu, meu amor? De jeito nenhum, não é isso. Eu estou trazendo porque o tema da live... não é? São armadilhas do capitalismo. Então, foi um link perfeito para eu trazer, não é? Uma outra discussão sobre isso aí mesmo, certo? Que é justamente uma outra armadilha. Dividir para dominar, sempre. Sempre. Não é? E nós somos insuflados com esse complexo de vira-lata, tá? Com esse auto-ódio o tempo todo. E pegamos nossas personalidades e as desprezamos, tá? Fazemos isso no Brasil desde o início do século XX, tá? As ditaduras no Brasil, elas trabalharam muito, os militares trabalharam muito isso na população brasileira, tá? Para que a gente não valorizasse o que é nosso. Vamos estar atentos a isso aí. Quer ler os comentários, querido? Da Daniela, bom, vou ler do Vini aqui. Essa é a questão. O capitalismo coopta as lutas sociais para que nós, trabalhadores, para que nós não nos unirmos e nos levantamos sobre esse estado de coisa, né? Ou seja, o capitalismo, ele trabalha para que essas lutas sociais façam com que os trabalhadores não se unam em prol de um mesmo objetivo, né? Ou seja, trabalha essas lutas contra eles próprios. Sim. Acabou? Tem mais outro comentário, não? Tem aqui da Daniela. Não na Berlinda. É como ela está colocando. Não na Berlinda, Djamila. Ela disse que não colocou a Djamila na Berlinda. É como você falou que o capitalismo gosta de fazer parecer que a pauta racismo é importante. Eu citei sobre Djamila após ter lido Gessé Souza, onde ele faz essa abordagem como capitalismo. Meu comentário foi nesse sentido. Certo. Mas entenda uma coisa, Lindona. Tudo bem. Ela disse que acha importante essa discussão demais, querida. E agradeço por vocês estarem aqui. É muito importante, gente, a gente estar discutindo isso. Lindona, eu entendi o que você quis dizer. Mas compreenda assim. Quando a gente fala que o capitalismo ele se apropria também das discussões raciais, certo? Para enfraquecê-lo, né? Essas discussões de dentro para fora, o movimento, certo? É importante, por outro lado, entendermos que os expoentes que trazem as discussões raciais, certo? Não é por conta disso que eles são proveitosos para o sistema. Não. Aí é uma questão de contracultura, tá? O que ocorre é que esse sistema, ele deixa a discussão ganhar corpo, certo? Depois que a discussão ganha corpo, ele encontra formas de banalizar essas discussões, entende? Então, por exemplo, Djamila não é ótima para o sistema a partir do momento que o Silvio Almeida, né, através do selo Feminismos Plurais, lançou Racismo Estrutural, que
é justamente a explicação sobre como a estrutura precisa ser atacada. Entende? Então, não é Djamila ou qualquer outro que venha a falar sobre o racismo que é ótimo para o sistema. Não é isso. É que o sistema ele consegue rapidamente se adaptar. Ok? O sistema é um camaleão. E quando as discussões vão ganhando corpo, ele faz com que esse grupo se divida. E aí ficamos só em discussões, tá? Não nos aprofundamos para ir para a estrutura, para a principal base, que é a estrutura, porque a mudança da estrutura quebra o sistema. Aí eles não permitem que se aprofunde. Entende? Quantas das vezes já vi Djamila e alguns outros colocarem textos extremamente profundos, tá? Aqui mesmo nessa rede, certo? E as pessoas continuarem discutindo sobre o ator que fez isso, ou que fez aquilo, ou que fez não sei o que, certo? Fica no espaço raso da discussão. Compreende qual é a questão? Você vê, eu não esqueço que vai fazer 2 anos, né? A Djamila explicou, por exemplo, estou falando da Djamila porque foi o exemplo dado, né? Explicou sobre a questão do porquê ela não fazia postagem sobre o BBB, né? Como o BBB não poderia ser utilizado, certo? Para discussões sociais, para análises sociais e principalmente para a luta antirracista. Entende, Lindona? Entende, Marcelo? Entende, povo? Tá me ouvindo? Então, não é ela que é, certo? Ótima para o sistema. Não é isso. É que o sistema faz com que as massas, de uma forma geral, não se permitam aprofundar nas discussões, né? Para chegar até o entendimento de que precisa haver mudanças estruturais. Porque são tantas informações são borbulhadas o tempo todo, né? São tantos acontecimentos jogados o tempo todo, certo? Justamente para que as pessoas se percam no meio das coisas e não consigam centrar para aprofundar realmente o que é necessário, certo? Mas dentro do que se pode fazer, tá? São sim, tá? Pessoas que estão sim enfrentando e levando outras a algum nível de consciência. Se esse nível de consciência não é mais aprofundado, não é tanto por conta do intelectual, mas sim das massas e da sociedade que estamos, que é muito trabalhada pelo capitalismo, para não conseguir absorver de forma aprofundada o que lhe é passado. Certo? Lê aí Evangivaldo, querido, que Evangivaldo é maravilhoso demais. Vá. Aquela propaganda de grandes marcas, será que é a forma de sutilmente apagar a sua voz? Eu acho que é apagar a sua voz, acho que é isso. Ela faz propaganda de grandes marcas. Será que é uma... Não entendi. Porque ela faz propaganda de grandes marcas. Será que é uma forma de sutilmente apagar a sua voz? Aí continuamos discutindo sobre Djamila. Né? Então, acabamos que deixou de ser live sobre armadilhas do capitalismo e estamos discutindo Djamila Ribeiro. Vamos lá, vou falar só sobre isso e paramos, né? Qual o problema de uma pessoa que luta contra o racismo fazer uma propaganda de uma grande marca? Não entendi. Porque na luta antirracista, ela está trabalhando, né, para trazer expansão à visão das pessoas e ao entendimento sobre como funciona o sistema. Mas enquanto o sistema não quebra, ela precisa comer, pagar conta, viver bem, certo? Dar algum conforto para a filha dela e etc. Então, gente, ela precisa fazer propaganda ou fazer seja o que for. Entende? Então, penso que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Certo? Daniel, É isso aí.
Retificando, o livro lido que Gessé trata disso é o livro Como o Racismo Criou o Brasil. Esse foi o livro que ela leu. Certo, perfeito, massa. Isso. Onde ele fala que os capitalistas, justamente o que eu estou falando, em um dado momento, certo? Eles absorvem essas pautas e transformam essas pautas, né, em retorno de lucro. Certo? É isso aí mesmo. Mas, com isso, são as pautas que eles trabalham com, não é? Mas não que as pessoas expoentes dessas temáticas, certo? Sejam proveitosas para o sistema. Não é assim, porque aí o que estaremos fazendo é, em vez de condenar o sistema, acabamos por condenar a pessoa negra, entende? Que está lutando para trazer o que ela pode, não é? De mudança, de reivindicação, certo? Mas ela vive dentro desse sistema. O sistema ainda não quebrou. Ao contrário, está fortíssimo. Entende? Então, dentro do que ela pode fazer, certo? Ela tem feito. É tipo, outro dia vi uma moça aqui mesmo no Insta, em uma página, falando Abdias do Nascimento. Abdias do Nascimento não prestou para nada. Porque Abdias do Nascimento casou com a mulher branca. Ai, meu Deus. Terrível, né? Terrível. Entende como no final, certo? Sempre acabam, tá? Desfazendo, diminuindo, desmerecendo o que nós temos de bom, certo? O que nós temos de expoente de luta, de avanço. Quer dizer, Abdias do Nascimento foi um cara que atuou maravilhosamente dentro do movimento negro, certo? Tem obras maravilhosas, certo? Atuou como político, atuou como professor, certo? Atuou à frente de diversas reivindicações da população negra, tá? Na década de 70, de 80, de 90, certo? Mas alguém consegue encontrar, tá? Uma Dilema. desculpa, certo? Para desqualificá-lo. Então, gente, vamos acordar, vamos despertar e não vamos manter essas reproduções que foram construídas historicamente para que nunca consigamos ter real força, certo? Porque é uma frase que eu vou colocar até amanhã, uma postagem que eu quero fazer, que diz assim, ó, os brancos se protegem, enquanto os pretos ficam discutindo quem é mais preto. Ok? Certo? Essa é a realidade, tá? Então, coloquem na cabeça, certo? Dividir para conquistar. Foi assim que se fez, assim que se manteve por séculos e assim que nós hoje continuamos reproduzindo. Então, essa é a última tática do capitalismo que eu quero deixar aqui, tá? De lembrete para todos vocês. Tá bom, queridões? Achei maravilhoso, tá, Marcelo? Obrigado esse bate-bola, tá? Obrigado a todos vocês que estão aqui presentes, que nos ouviram, tá? Que mandaram interrogações, que mandaram comentários. Gostei demais, certo? Muito, muito, muito. Isso aí mesmo, querido. Os brancos se protegem. Patrícia Poeta continuou no programa, com certeza. E como iria sair de férias, e o Manuel Soares poderia, no momento das férias dela, mostrar o estrelismo dele, certo? Dar um show e mostrar que ele sozinho poderia conduzir o programa, pronto. Vamos simplesmente demiti-lo antes que isso aconteça. Tá bom? Então, gente, vamos, por favor, acordar, não é? Nós, negros, gays, mulheres, certo? PCDs, tá bom? Pobres, e entender que precisamos também do nosso pacto, tá? Precisamos também do nosso pacto,
certo? Então, Jairo, mas Jairo fez uma live no outro dia e não teve o áudio, não sei o quê, e ele nem pediu desculpa a gente, pronto, tá cancelado. É assim que as pessoas agem, porque Jairo é um preto, certo? Pronto. Não é desculpável. Se não for perfeito, se não for perfeito, nós apontamos o dedo. Precisamos trabalhar isso, porque isso está na nossa cultura, gente. Isso está na nossa cultura. E o sistema, ele ganha com isso, ó, há séculos. Entende? Há séculos. E isso já ocorreu demais, né? Eu olho e digo, meu Deus, a pessoa não avalia que eu faço postagens, poxa, quase todos os dias, entende? Eu permito às pessoas acesso a conhecimento através dos meus textos gratuitamente, entende? Certo? Desenvolvo qualquer texto meu que tenha aí no meu Insta, qualquer vídeo, certo, Marcelo? Eu de forma alguma faço resumindo o conhecimento ao mínimo, não. Eu vou ao máximo que eu posso dentro daquilo que eu posso colocar naquele momento, naquele textinho ali, naquele vídeo, o que eu puder ampliar de visão, de entendimento, de criticidade, eu o faço. Mas quando você tem um erro, pronto. É o momento de fulano já não. Ok? Gente, vamos trabalhar isso. É uma outra armadilha do capitalismo, certo? É nos dividir, tá? E insuflar o auto-ódio dentro de nós, certo? Obrigado, gente, demais. Foi maravilhoso, tá? Obrigado, Marcelo, viu, queridão? Você, como sempre, solícito, tá? Pessoa fantástica demais, te adoro demais, obrigado por essa reciprocidade, por essa companhia, tá? Oi? Muito bom esse bate-bola, muito bom esse Muito, muito, muito legal. E uma temática que é importante se conversar, né? é fundamental. Importante demais. Tá vendo aí, Evangivaldo? Obrigado, Marcelo, sempre lindo, viu? Lindo. Maravilhoso. Lê o comentário aí acima, querido, por favor. Da Daniela, virei admiradora desde que vi sua live com Daniel Gondijo. Nossa, essa live... Obrigado, linda. Obrigado, obrigado, obrigado. Aí tem outra aqui, como é gratidão. Eu que agradeço, gente, por vocês estarem, tá? Aqui presentes, certo? Daniela, Obrigado demais. Espero que tenha sido enriquecedor, tá? Que tenha engrandecido a visão de vocês sobre essa temática, tá certo? Para os que estão entrando agora, nós estamos finalizando, não é a live, mas ela ficará gravada, estará lá no canal, tá bom, gente? Jairo Ribeiro, historiador, o link tá na bio, tá certo? Vão lá, comentem, assistam tudo, discordem, concordem, perguntem, interroguem, tá certo? Agradeço demais, viu? Beijo, Marcelo. Ô, Pati. Pati, cadê tu, Pati? Que tu entrou agora, Pati, que a gente está encerrando a live, Pati. Respondi sua pergunta, viu, lindona? Vai assistir agora no canal, tá bom? Vai assistir lá no canal, que vai estar gravado, vai estar lá no canal no YouTube, certo? Que sua pergunta eu respondi já hoje na live, tá? Beijo, gente. Tchau, Marcelo. até a próxima.